Deixe-vos a minha paz eu vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tampouco se atemorize a vossa respectiva alma. Então, uma vez mais por aqui o teu servo, irmão Marcelo, passando por aqui para vos deixar uma palavra de reflexão no dia que se chama hoje. Glória a Deus. E eu posso dizer que até aqui o Senhor tem sido conosco. O Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado. Tudo isso de uma forma plena, tremenda e especial. Graças a Deus, porque o Senhor permanece bom, fiel, para velar sobre a sua palavra, para cumprir. Graças a Deus por isso. Meu amigo, minha amiga, observe, por exemplo, o que diz, ou o que está dizendo, Atos capítulo de número 15, versículo 20, versículo 19, versículo 20, versículo 24 e do 27 ao 29. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se converteram a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue, porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbam, ou vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem, se vos guardardes, bem vos vá. Meu amado, a igreja crescia, está crescendo e continua a alavancar entre congregados, membros e neófitos. E nessa época de Paulo, de Judas, de Silas, dos apóstolos, no primórdio, no prólogo da igreja de Cristo após a ascensão do mesmo, muitas pessoas vinham a Jesus pela palavra ensinada, ministrada e pregada pelos apóstolos. Muitos obreiros ganharam alma para Cristo. A igreja começou, a alavancar. E aí, por parte de alguns apóstolos, por bem, eles decidiram orar a Deus e separar pessoas para cuidares também de vida. E entre essas pessoas separadas, na oração e no jejum, está Silas, está também Judas, não o que o traíra a Jesus, não o traidor. Muito que provavelmente seja meu irmão de Cristo Jesus, esse Judas aqui. Ambos eram profetas. Profetas são pessoas portadoras, porta-vozes, representantes de Deus legal por entre essas terras. Aí veja, está escrito nas referências que demos agora, Atos capítulo 15, versos 19 a 20, depois versículo 24 e 27, na verdade do versículo 27 a 29 também. Ele está dizendo, pelo que julgo que não se deve perturbar, que não se deve, embaralhar, turvar, colocar obstáculos ou colocar tantas outras situações na vida daqueles que dos gentios estavam vindo para Cristo. Gentios são pessoas não batizadas, não denominadas, não nomeadas, se tornam pagãs. E aí os apóstolos estavam dizendo aqui, que julgo que não deve perturbar aqueles que dentre os gentios que se converteram a Deus, mas escrever-lhes
só apenas que eles iam se abster das contaminação dos ídolos. E até porque João já descreveu isso, salvo engano, 1 João capítulo 5, acredito que é o versículo 21, da primeira missiva: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então tinha muita gente que estava perturbando aqueles que estavam vindo para Cristo, sabe? Com ensinamentos, com mandamentos, com regras, com doutrinas que os apóstolos não permitiu essas coisas, não ensinou desse jeito, dessa maneira, não passou para eles. E tinha alguns entre eles que estavam ensinando, sobrecarregando as pessoas que estavam vindo dos gentios, deixando de ser gentil agora gentílico, e recebendo Jesus com essas coisas. Os apóstolos simplesmente disseram: olha, é só vocês, sabe, se abster de tudo quanto é contaminação de ídolos, também da prostituição, é bom vocês se saírem, do que é sufocado do sangue, prostituição, tá? São pessoas solteiras que exercem, praticam o ato sexual entre os solteiros, é chamado de prostituição. Quando, biblicamente, sexo ele é puro e santo e agradável a Deus. Agora, a condição que Deus coloca para isso é que seja dentro do casamento. Sua parceira, seu parceiro, dentro apenas do casamento. Fora do casamento. E aqui está falando que para os irmãos que estavam vindo para Cristo e que estão chegando e vindo ainda, para se abster tanto dos ídolos quanto da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Do que é sufocado do sangue, que já fala de animais comestíveis, sabe? Ou como somos carnívoros nessa tendência de se alimentarmos de carne, seja de répteis, quadrúpedes, aviárias, aves, enfim. Ele está pedindo para você apenas: olha, se o animal morreu sufocado, se não extrair o sangue do animal, não coma. Claro, de fato, você não vai chegar nos açougues por aí e perguntar se o boi ele foi sufocado, se não tirar o sangue. Você não vai perguntar essas coisas. Você vai comprar, você vai ser socializar, comprar comumente, tá? Agora, você sabendo é uma coisa. Aí como é que você sabe que a carne do animal foi sufocada, o sangue não foi extraído? Você está sabendo e você vai e compra assim mesmo. Você sabendo é uma coisa. Você não sabia. Agora, você sabendo já é outra situação. Se por você não saber, tranquilo, mas se você já sabia, por que então comprar? E aí os apóstolos estão fazendo só isso, ó: guarde, se abstenha do que é da prostituição e do sufocado e do sangue. Como eu disse, você não vai chegar, sair perguntando em todos os açougues se a carne daquele animal, se o sangue foi extraído totalmente ou não. Você não vai perguntar essas coisas, tá? É o que eu disse, se você sabe é uma situação, se você não sabe é outra situação, porém você não vai sair perguntando. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós, eram alguns lá que tinham saído dentre os apóstolos, dentre os discípulos, dentro da igreja, começou a perturbar o povo com palavras e transtornar a alma de muitos ali, sabe? Não lhes tendo nós dado o mandamento, sem autorização, sabe? Sem respaldo, sem aprovação dos apóstolos. Alguns ali que se converteram, sabe? E achavam que deveriam ensinar tudo e de qualquer jeito, de qualquer maneira. Os apóstolos não mandou, tá? Louvado seja o nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Portanto, o básico é isso aí, ó, tá? Enviamos, portanto, Judas e Silas, aos profetas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Ou seja, os apóstolos anunciam: olha, o nosso conselho é que você se abstenha do sufocado, tá? Do sangue e da prostituição. Eles enviaram Judas e Silas e confirmaram, disseram a mesma coisa que eles disseram.
E vemos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Olhe bem, pareceu bem aqui? Ao Espírito Santo e a nós. Primeiro pareceu bem o Espírito Santo. Depois a eles, os apóstolos, sabe? Não vos impor mais encargo algum. Ou seja, porque tinha entre eles que estava colocando nos ombros jugos que nem eles mesmos podiam viver, suportar e aguentar. Se não estas coisas necessárias, só as coisas necessárias. Quais são o básico? Vocês vão se guardar aí das coisas sacrificadas aos ídolos. Em outras palavras, você não pode se prostrar sobre postes de ídolos. Você não pode ter ídolo como objeto de adoração. Na verdade, você nem pode ter ídolo em casa, tá? Essa é a verdade. Em lugar nenhum. Ídolo só cristocêntrico. Foi o conselho que os apóstolos estavam dando a eles. Olha, fique longe, se abstenha de ídolos, guarde de ídolos, tá? E do que é sacrificado, do que é sufocado, do sangue, guarde da prostituição, tá? E da fornicação também. Fornicação, tá? Glória a Deus. Fornicação, prostituição, adultério. Fornicação é uma coisa, prostituição é outra coisa, adultério é outra coisa. Adultério, você é aliançado, casado matrimonialmente, cônjuge matrimonial, feito aliança na presença dos homens e de Deus. E aí, essa questão de pular cerca, você sendo casado, isso é adultério. E Deus não gosta dessas coisas. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Venerado seja entre todo o matrimônio o leito sem mácula e sem ruga, porque os que se dão a prostituição e os adultérios, Deus irá julgar. E até porque partindo do adultério, aí já vem a separação, talvez não haja nem perdão. É só a misericórdia de Deus. Malaquias capítulo 2, versículo 16. Eu, Senhor vosso Deus, aborreço o divórcio, tá? Então adulterar nunca foi a vontade absoluta de Deus. Prostituir-se também nunca foi. Fornicação, tá? Também não pode a pessoa ser fornicar. E às vezes precisa aquela situação também da pessoa por si próprio se satisfazer. Por si próprio se satisfazer em uma linha de raciocínio imaginária, sabe? Imagens, vídeos, tá? Uns app de rede social que só tem essas porcaria. Fornicação tem mais significado. Procure que você vai achar aí, não vai ter dificuldade. Mas a pessoa se satisfazer por si só não deixa de ser fornicação não, tá? É fornicação também. Então Deus, Ele só pediu isso para mim, para você e para todos quantos estão vindo para Jesus, que estão chegando, que irão de chegar. Só pediu isso só. Aí você acha difícil? Não é. Possa ser que seja difícil. Eu concordo contigo, mas não é impossível não. Aí, meu querido, entra em uma matéria, eu não sei se é teológica, tá? Uma matéria que fala sobre poluição noturna. Grave isso aí. Você vai procurar lá nas redes sociais, em algumas plataformas. O nome é poluição noturna. Lembre-se, não é poluição, é poluição noturna. O que é isso? Pessoas que se satisfazem de maneira inconsciente, em sonho. Na verdade, isso é Deus permitindo essa pessoa se satisfazer. Isso acontece até com quem é casado. Não se engane, tá? E aí com solteiros, com os nubentes, acontece. Isso é um método de satisfação, obviamente,
Também não leve para aquele outro lado, que às vezes a pessoa vê aquela imagem durante o dia, né? Às vezes assiste alguma coisa que não devia e até pensa que não deve. E à noite, no seu sono, acaba sonhando essas perturbações e acaba se satisfazendo por si próprio. Aí chama-se poluição noturna, tá? Mas quando sua vida é para sua família, é para trabalho, é para estudo, é para a obra de Deus, e acontecem essas coisas sem você pensar durante o dia ou dias anteriores, fique tranquilo. Isso é um conforto, é um alívio, é uma permissão que Deus dá a você em sonho. Mas é isso. Essa é a palavra de Deus aos nossos corações. Coloque isso no seu coração, pense nisso com carinho. Continue a se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificação da opção todas, deixando teu like, joia legal, tecendo teu comentário e passando adiante. Deixa Deus te usar, tanto aqui quanto ali, quanto acolá e além. Lembre-se, recompensa bem sempre de Deus. Sintam-se todos abraçados aí pela pessoa e presença do Espírito Santo de Deus e pelo teu servo aqui, irmã Marcela, e até a próxima, se papai nos permitir. Forte abraço aí, hein? Glória a Deus. E lembre-se, pelo amor de Deus, se afaste dessas coisas. O que, Marcelo? Se afaste dos ídolos, sangue, carne sufocada, fornicação, prostituição, adultério, enfim, se afaste de tudo aquilo que faz você ou eu desvirtuar de Deus ou da sua palavra. Fica com Deus, em nome de Jesus, amém.